Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do AgriProsa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal AgriProsa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um AgriProsa Podcast. Antes de começar a nossa entrevista de hoje, eu vou trazer o recado do nosso patrocinador aqui no AgriProsa Podcast. Você está procurando a fazenda dos seus sonhos ou o lugar ideal para expandir os seus negócios no campo? A Rural Urbano Imóveis é a sua melhor escolha em todo o Brasil. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados e especializados, a Rural Urbano Imóveis oferece as melhores opções em compra, venda e arrendamento de fazendas. Aqui, cada cliente recebe suporte personalizado para encontrar a propriedade perfeita, com toda a segurança e eficiência que você merece. Não perca mais tempo. Contate hoje mesmo a Rural Urbano Imóveis pelo WhatsApp 64 992 48 27 94 e dê o primeiro passo em direção ao sucesso no agronegócio. Rural Urbano Imóveis, conectando você ao futuro do campo. O meu entrevistado de hoje é Iberville Neto, que é médico veterinário, analista da consultoria HN Agro. E o tema da nossa entrevista será: prepare-se para o ciclo de alta da pecuária. Iberville, prazer ter você aqui, seja muito bem-vindo. Olá, Divino, é um prazer e muito obrigado. Cara, eu fiquei já feliz da vida só com o título da nossa prosa, porque pelo que eu percebi aqui, parece que vem notícia boa por aí, né? Divino, a velha questão, né? A gente não tem a bola de cristal para saber quando que esse ciclo vira, mas a gente está cada vez mais perto de um momento mais promissor para o mercado. E justamente o que gera isso é essa fase difícil que a pecuária tem enfrentado nesses últimos anos. Então, 2022... 2023 nós tivemos a maior queda de janeiro a agosto da história, pelo menos desde o início do Plano Real. Agora, 2024, o mercado começou com uma oferta incomodando ainda, mas preços relativamente mais sustentados, têm caído um pouco, mas estão mais sustentados, pelo menos frente à oferta, perto do que a gente viu ano passado. Então, a nossa expectativa é que venham menos bezerros aí pela frente, esse ano, o ano que vem um enxugamento um pouco maior, e isso acaba mudando um pouco o ânimo do criador e o ciclo dá aquela mudada de cara. É o que a gente espera. Iberville, dentro da nossa audiência, nós temos produtores rurais, pecuaristas, profissionais, engenheiro agrônomo, veterinário, e nós temos pessoas que não são do agronegócio. Eu gostaria que você explicasse o que é o ciclo pecuário, e eu acho que essa explicação ela é importante porque eu vi, inclusive, pecuaristas questionando se realmente existia esse tal de ciclo pecuário. O que é isso, na verdade? Isso, Divino. O ciclo pecuário tem sempre essa polêmica, entre aspas, né? Sempre tem, porque a gente tem inúmeras variáveis que acabam influenciando nos preços. Mas o ciclo pecuário é o grande norte aí quando a gente fala de mercado. E o que é o ciclo? Os ciclos são momentos de maior ou menor oferta de gado gerados por momentos melhores e piores de preço. Então, o que acontece? Entre 2019 e 2021, vamos pegar um exemplo palpável aqui para a gente ter essa linha de raciocínio e explicar para a turma. A gente teve uma fase de alta muito forte da pecuária. Então, entre 19 e 21, a gente via pecuária sendo comentada em todos os meios de comunicação, e apareceu música sobre pecuária. Eu gosto bastante de comentar essas músicas que surgiram os meninos da pecuária, etc. Então a pecuária estava em alta do ponto de vista de preços, né? E o que acontece nessas fases? Então, na fase de alta, a gente está numa fase de alta, por quê? A gente estava naquela época, por quê? Porque o mercado estava menos ofertado. Aí o pecuarista quer investir mais porque ele está com preços bons, o bezerro está com preço bom. Aí ele diminui o abate de fêmeas, e essas fêmeas elas iam virar carne. Então,
o que já era um cenário de pouca oferta, fica mais enxuto ainda porque saem fêmeas do gancho. Só que essas fêmeas a menos do gancho, elas vão produzir mais bezerros que chegam ao mercado nos anos seguintes. Aí o mercado do bezerro dá aquela afrouxada. Quando o mercado do bezerro cai, o criador olha para aquelas fêmeas e já fala, putz, isso aqui não está tão interessante mais. E aí ele começa a tirar o pé dos investimentos na atividade. E também porque ele precisa de caixa. Né? Se o bezerro não está valorizado, ele precisa gerar caixa, um caixa adicional ali com abate de fêmeas. Então junta as duas coisas. Diminui o interesse e ele precisa do caixa. Aí ele abate mais fêmeas. Só que essas fêmeas indo a mais para o gancho, são mais carne e isso acaba retroalimentando a pressão de baixa. Em algum momento vai faltar bezerro de novo e o cenário sobe. Então, isso que a gente está observando agora, desde 2022, 2023 e ainda um pouco em 2024, tem sido observado esse aumento do abate de fêmeas, isso é em decorrência dos investimentos que foram feitos lá atrás. Eu gosto sempre de falar de um jeito bem facinho para as pessoas entenderem, para todo mundo entender, né? Quando eu fazia o curso de técnico agrícola, eu lembro que a gente ia plantar alface. Existia uma programação, né, dos canteiros. Então, à medida que ia colhendo, já tinha alface que estava sendo semeada, alface que estava nascendo, tinha alface que estava maior um pouquinho. Então, para nunca faltar alface. Eu lembro muito bem dessa figura de linguagem que eu quero trazer aqui. O que falta na pecuária? É uma programação? Porque vira e mexe a gente percebe que se repete esse ciclo e acaba que o pessoal leva prejuízo aqui para ganhar depois lá e daqui a pouco vai acontecer de novo. É exatamente esse cenário que o pecuarista às vezes é difícil de ir contra, é quase contra-intuitivo, né? Na fase que a pecuária está mais difícil, que é o momento atual, seria e é, na verdade, o melhor momento para quê? Para se investir na pecuária. Só que nessa fase o produtor não tem caixa, porque os preços estão ruins. Então, a leitura do ciclo, na nossa visão, é o que? Na fase de alta, esse produtor tem que fazer os investimentos para aumentar a sua capacidade produtiva ali, com pastagem, com uma reforma mais pesada de pastagem. Claro que pastagem tem que ser cuidado o tempo todo, mas uma reforma mais pesada ou investimentos em maquinário, etc. Mas também guardar caixa para as fases mais difíceis. E aí, essa estrutura, essa fazenda que cabe mais gado e o caixa da fase de alta, vão encontrar uma fase de baixa que vai ser muito mais interessante para esse produtor pegar o caixa que ele fez e passar relativamente melhor e também aproveitar para aumentar o seu estoque de arrobas. Então, agora, para o produtor que tem caixa e tem espaço na fazenda, é um momento que está muito interessante para adquirir arrobas, para que essas arrobas se valorizem nos próximos anos. Talvez o melhor momento tenha até ficado em 2023, mas agora a gente ainda está num momento interessante para aquisição de arrobas, porque em fases anteriores do ciclo, quem comprou o gado ali em 2019, uma arroba de bezerro em 2019, mais meados de 19, vendeu essa arroba de bezerro em 2021 como boi, com uma valorização em torno de 30% ao ano. Então, o estoque de arrobas na fase de alta, ele se valoriza, o patrimônio desse produtor em gado, ele vai se valorizando. E isso abre essas oportunidades. Por que na teoria isso parece tão fácil, mas na prática não acontece na intensidade que deveria? Porque realmente o falar, né, a teoria é mais fácil para quase tudo, né quando a gente fala isso, eu sempre pondero que exatamente essa sua ponderação, eu falo isso direto, na teoria é mais fácil, mas o produtor ele não precisa, vamos dizer, a gente não espera que o produtor fique exatamente com esse movimento, mas ele tem que lembrar disso, sabe? E lembrar que a fase de alta não dura para sempre, lembrar que a fase de baixa também não dura para sempre, e a gente vai ter uma alta daqui a pouco, esperamos que talvez até o segundo semestre de 24 um pouco melhor, ou de 25 em diante, mas depois dessa fase vai ter outra baixa de novo. Então é isso que o produtor tem que ter essa perspectiva, que o mercado ele não vai ficar em alta para sempre, assim como ele não vai ficar em baixa para sempre. E aí quando a gente pega, por exemplo, um produtor que vendeu o bezerro lá na fase de alta, tirou o dinheiro de um bezerro do caixa, em caixa, né? Pegou o valor de um bezerro e pôs num CDB da vida aí, rendendo seus 10% ao ano livre, vamos fazer uma conta rápida. Em 2 anos, esse produtor foi comprar o bezerro em 2023, outro bezerro, com aquele mesmo caixa de um bezerro, ele comprava 2. Por quê? Porque esse dinheiro ficou aproveitando
um cenário de juros em alta, que afeta o agronegócio negativamente como um todo, mas se esse dinheiro ficou em caixa, ele estava se beneficiando, entre aspas não, se beneficiando desse momento. E aí depois esse caixa veio valorizado para comprar arrobas. Então quando a gente está na fase de alta, é interessante de transformar arroba em dinheiro, e a fase de baixa é dinheiro em arroba. Comprar na baixa e vender na alta é o mais básico de qualquer mercado, e como você bem ponderou, na teoria é mais fácil que na prática, mas é algo que o produtor tem que tentar lembrar. Na alta, aquela alta não vai durar para sempre, então guarde caixa, lembre que vai vir um momento um pouco mais adverso pela frente, assim como no momento atual seria o momento, dentro do possível, desse produtor estar se preparando para vender mais gado ali na frente, que deve ter preços melhores. Justamente nas estações de monta mais adversas, que os bezerros saídos dela costumam ter bons preços lá na frente. A estação de monta agora de 23, a estação de monta de 22 foram estações de monta com menos investimento, com diminuição do uso de ATF, por exemplo. Ou seja, isso deve impactar o volume geral de bezerros que vai nascer adiante, consequentemente beneficiar preço. Problema nosso do passado, que nos acompanha até hoje, eu acho que ainda vai acompanhar por um certo tempo, Iberville, que o brasileiro ele não tem educação financeira, a gente não aprende isso na escola, né? E a gente tem que aprender isso na vida, tem que aprender na prática, né? E é muito mais complicado quando você não sabe a teoria e é obrigado a colocar na prática aquilo que você não aprendeu, né? A gente acaba apanhando muito, né? Então essa educação financeira, ela faz com que o brasileiro perca muito. Isso na agricultura, na pecuária, no comércio, na vida, né? A gente sempre mistura o CPF com o CNPJ e isso faz com que o brasileiro continue perdendo ano a ano, né? A educação financeira, ela poderia ser melhor em todos os aspectos da vida do brasileiro, né? Quando a gente fala, trazendo aqui para a pecuária tem uma questão, pensando em gerenciamento, em estratégia do negócio, uma questão, vamos dizer, que já é quase uma pegadinha, né? Que é a depreciação da pastagem. Quando a gente fala de uma agricultura, o produtor coloca aquele dinheiro em custeio, o grande custo dele é semente, adubo, etc. Ele joga aquilo tudo, aquele investimento, aquele custeio naquele ano e tira em grãos. É muito mais fácil dele avaliar. A parte de custos fixos é relativamente menor. Agora, quando a gente fala da pecuária, não. O produtor reforma uma pastagem, aquela pastagem vai durar 10, 20, 50 anos, se feita a manutenção correta. Pastagem, a gente está falando de uma cultura perene. Então, ele muitas vezes não considera como deveria esse custo da pastagem, e isso acaba... Por quê ele não considera? Ele não considera porque isso vem via depreciação. Então, se você for reformar uma pastagem hoje, você vai ter o desembolso. Daqui 3 anos, essa pastagem ela tem o seu custo, ela tem que ser considerada dentro do seu sistema, e muitas vezes o produtor não considera o custo da pastagem porque está pago, né? O pasto está pago, como ele diz. Então, isso, quando ele precisa reformar essa pastagem, ele não tem o caixa, que seria essa depreciação ao longo dos anos, que deveria ser provisionada. Então, assim, na agricultura, todo o dinheiro sai todo ano, ou uma grande parte do dinheiro sai e volta quando a gente não tem uma quebra. Na pecuária, não. Na pecuária, essa depreciação de pastagem, ela acaba não sendo um desembolso. Ela é um custo, ela tem que ser considerada, ela tem que ser lembrada, mas ela não é um desembolso. Então, o produtor, muitas vezes, negligencia um pouco isso. E isso, a gente costuma falar que a pecuária permite que o produtor quebre aos poucos. A agricultura, a pancada já é mais seca, assim, é uma vez, uma quebra de safra num cenário meio alavancado, a gente tem um problema muito grave. A pecuária, ela normalmente permite que esse produtor arraste isso por mais um tempo. Isso, por um lado, é positivo, porque o produtor tem que aproveitar esse tempo, essa gordura que a pecuária dá, para melhorar o seu sistema e evoluir. Mas muitas vezes isso acaba sendo usado da forma negativa, como vamos dizer, uma muleta aí para o produtor deixar de fazer uma coisa um pouco mais profissional ali, que seria o ideal. E aí, sempre que a gente fala isso, Divino, quando a gente fala, às vezes, é sempre bom ponderar que aqui
não é que de dentro do escritório, a gente trabalha com pecuária lá em Mato Grosso do Sul, minha família trabalha com pecuária, mas não, aqui como consultor, não é aqui do escritório que eu quero ensinar o produtor como trabalhar, sabe? Não é esse o objetivo. O objetivo é só lembrar desses pontos aí que muitas vezes são negligenciados. É claro que muitas vezes o produtor está tendo resultado sem considerar a depreciação, porque está fazendo tudo certinho zootecnicamente, economiza nas suas despesas, faz investimentos que trazem retorno e não sabe exatamente quanto custa. Também existe isso. Tem gente que ganha dinheiro sem saber exatamente quanto. Mas tem muita gente, eu diria que talvez a maioria, por negligenciar um pouco a parte gerencial, acaba tendo resultados aquém do que acha que está tendo. Você está no escritório, mas eu tenho certeza que a sua bota tem cheiro de estrume, né? Veterinário e de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, né? Eu nascido ali no Portal do Pantanal, é o apelido de Aquidauana. Eu até falei isso porque existe, lógico que existe aquele consultor de escritório, né, que não tem a prática, mas tem um consultor que ele tá ali no dia a dia também, ele tá pisando na bosta do boi, né? Então ele sabe do que ele tá falando, ele sabe da realidade. Você falou que não tem bola de cristal para prever quando é que essa mudança acontece, né? Mas dá para arriscar quando é que a virada de mercado deve acontecer? Divino, a nossa expectativa é que 25 já seja um ano consistentemente melhor. 2024, na média do ano, ainda é possível que a gente tenha um mercado um pouco mais promissor ali na segunda metade do ano. Tá? Esse começo de 2024, ele começou com uma oferta de fêmeas muito superior até que a gente esperava. A gente não estava no radar esse aumento de oferta. No primeiro bimestre, para ter uma ideia, a gente teve um aumento de 26% na oferta entre machos e fêmeas. E isso gerou uma disponibilidade interna de carne, quando a gente pega o que foi produzido, menos exportação, mais ou menos 26% maior do que no mesmo período do ano passado, no primeiro bimestre. E por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque a gente tem uma produção maior, tem exportações maiores, mas tem muita carne ficando a mais no mercado doméstico. E mesmo com essa carne a mais, o preço do boi no atacado e no varejo, ele está relativamente sustentado. Aí alguém vai ouvir isso, vai estar me xingando ali. O mercado está pressionado desde o início do ano. Tá, mas quando a gente pega uma queda de 6% perto, pensando em referência a São Paulo, a queda foi 6 e pouco por cento, média janeiro versus média parcial de março. Perto do que a gente teve entre julho e agosto ali do ano passado, por exemplo, a gente está falando de um mercado relativamente sustentado. Ainda mais quando a gente põe na história aí que a gente está com 26% a mais de disponibilidade de carne no mercado doméstico. Então, onde que eu quero chegar? Com toda essa carne a mais, a gente está com o preço do boi cedendo na casa de 6%, atacado na casa de 4%, ou seja, o frigorífico está conseguindo segurar um pouco e manter um pouco a sua margem. E no varejo, praticamente manutenção de preços entre janeiro e março. A gente teve o IPCA 15 que saiu ontem, estabilidade em março, em janeiro, se não me engano, foi alta, e fevereiro baixa na mesma magnitude. Então, de janeiro para março, a gente praticamente manteve preço no varejo. O que eu quero dizer? A dona de casa está conseguindo comprar esse volume de carne que está sendo colocado a mais. Não que não tenha pressão de baixa, não tenha promoções, etc. Mas esse volume está sendo escoado no mercado doméstico. E o frigorífico conseguiu proteger um pouco a sua margem. O grande problema dessa história tem sido a oferta de gado a mais. E aí sobra para o pecuarista com a queda maior no primeiro elo. Mas, dito isso, na nossa leitura, o escoamento tem acontecido de maneira satisfatória para o volume de carne que tem sido ofertado. Então, se a gente tiver um recuo na oferta de gado, há espaço para o mercado andar bem, na nossa visão. Só que essa oferta precisa diminuir. E esse tem sido o ponto. Esse volume de fêmeas abatidas não era esperado? Divino, nessa magnitude a gente não estava esperando, não. A gente, quando pega o primeiro bimestre, se pegar só as fêmeas de abates oriundos de abates de inspeção federal, desculpe, o CIF, né, o famoso CIF do mapa, nesses dados parciais a gente teve um aumento aí de fêmeas no primeiro bimestre na ordem de 38%, se eu não estou fazendo confusão com os números. E aí o consolidado fêmeas e machos ficou em 26%.
Então, esse acréscimo todo não estava no nosso radar, pelo menos não nessa magnitude. Agora, a gente tem outros pontos. O El Niño, o ano passado, veio atrasando essa qualidade de pastagens, a retomada da qualidade das pastagens Brasil afora. Até que ponto isso influenciou? Que a gente estava com um rebanho que cresceu nos últimos anos pelos investimentos, ainda está um rebanho um pouco maior, né? E essa chegada, esse aperto na taxa de lotação por uma chuva que chegou mais tarde. Até que ponto isso pode estar influenciando essa oferta no começo do ano? Então é um ponto que a gente tem que acompanhar. Historicamente, entre março e abril, os abates diminuem um pouco. Nos últimos 4 anos, eles só não diminuíram o ano passado. Em todos os outros, eles diminuíram. E o ano passado a gente pode dizer que eles não diminuíram porque em março os abates foram muito baixos, porque a gente estava com aquela suspensão relacionada aos casos de vaca louca típica. Então, houve a suspensão de exportações para a China, os abates deram uma caída forte em março. E aí, em abril, até houve uma recuperaçãozinha, em 2023. Agora, nos 3, 4 anos anteriores, em abril sempre houve algum recuo da oferta. E isso, com esse cenário de exportações indo bem, o cenário internacional nos beneficia. Com o cenário de consumo doméstico segurando as pontas frente a essa oferta maior, essa redução de oferta de gado pode ser um indicativo aí de preços mais firmes agora em abril. Só que aí a gente já tem que ficar de olho na chegada da seca. E a chegada da seca já vem na sequência, né? Então, abril, maio aí, então a gente deve ter uma saída de animais novamente devido à chegada da seca. Aí sim, a gente entra no segundo semestre e esse é o momento no qual a gente acredita que haja espaço para o mercado evoluir de maneira mais importante. Vira e mexe, estão sendo anunciados novos mercados aí para a carne brasileira. Qual que é o diferencial dessa carne nossa aqui do Brasil? Divino, a gente tem carne do jeito que quiser, né? Isso que eu acho que o nosso diferencial é a capacidade de fornecimento. É uma carne que a gente precisa acessar alguns mercados ainda, mas são poucos esses mercados. A gente exporta aí para mais de uma centena de mercados. Eu diria que os mercados mais importantes a serem abertos, a gente está falando de Coreia do Sul e Japão. E esses mercados têm demandas relacionadas à febre aftosa, que é uma área na qual o Brasil tem evoluído. Inclusive, tivemos um reconhecimento recente de áreas livres sem vacinação, que agora vai para o reconhecimento internacional. Mas, fora isso, o que a gente tem no sul, a gente tem o taurino, no centro-oeste tem os cruzamentos, tem gado de confinamento, tem gado de pasto, tem gado com certificação e tem do jeito que quiser, né? Quando a gente pega a Austrália, que figura entre os principais exportadores junto com o Brasil, ela tem um rebanho menor que o de Mato Grosso. Não tirando a importância do país, o país é muito eficiente do ponto de vista de marketing, de produção e etc. Ainda mais com as condições naturais que possui ali, adversas muitas vezes. Mas é só para mostrar o tamanho do potencial da pecuária brasileira. O nosso maior rebanho estadual é maior do que o principal, um dos principais concorrentes no cenário global. Você falou uma palavra interessante, você falou de marketing. Então a gente ouve falar muito bem da carne australiana, da carne uruguaia, da carne argentina. É mais marketing ou é mais qualidade mesmo? Nós temos carnes comparáveis a qualquer carne do mundo, se não melhores aqui no Brasil. Só que a nossa pecuária, por ser tão grande, ela tem de todo tipo, né? Ela tem todo tipo de qualidade de carne. Então, a percepção do consumidor mundo afora para as carnes uruguaia, argentina, australiana, ela é uma percepção de qualidade, vamos dizer, ela é uma percepção mais direta. O Brasil é um país que tem a carne na qualidade que o consumidor quiser, que o comprador quiser, só que a gente, por ter uma variabilidade muito grande, a gente acaba tendo de tudo aqui. Então tem a carne a bica corrida, a carne mais de menor qualidade aí, dependendo do ponto de vista analisado, né? Você acha que a gente ainda vai ter uma melhoria dessa qualidade ao ponto de falar assim, houve uma padronização da qualidade da carne brasileira?
Divino, eu acho que a pecuária brasileira está evoluindo rápido, né? O que aconteceu nesses últimos anos com a exigência de gado até 4 dentes, até 30 meses aí pela China, isso gerou uma revolução na pecuária, uma aceleração muito forte de investimentos em um abate mais jovem, etc. Esse abate mais jovem, ele traz o benefício do ágio, quando esse ágio existe, em alguns casos nem está ocorrendo, né? Mas, além disso, ele traz benefícios para o sistema de produção. Esse gado fica menos tempo com custos na fazenda e assim por diante. Então, tem todo esse benefício. Mas, quando a gente fala da pecuária como um todo, padronizar uma pecuária do tamanho da do Brasil, eu acho que é difícil, sabe? É difícil porque a gente tem pequenos produtores, a gente tem uma pecuária, em alguns casos, oriunda de uma pecuária mais próxima de regiões leiteiras. Isso não é, vamos dizer, não é sinônimo de pouca qualidade de forma alguma, porque esse gado, lá nos Estados Unidos, tem confinamentos de gado leiteiro com uma carne de ótima qualidade. Mas o que eu quero dizer, assim, a variabilidade da pecuária brasileira é tão grande que eu diria que a gente está longe dessa padronização, o que não quer dizer que a gente esteja longe de qualidade ali equiparável ou superior a dos outros concorrentes, não é isso. Só que entre a nossa melhor carne e a nossa pior carne, a distância eu acho que ela vai se manter grande aí nos próximos anos. Não creio nessa homogeneização da nossa pecuária pelas características dela. Dentro de todas essas alterações que estão acontecendo na pecuária, um outro movimento é o de saída de muitos pecuaristas. Muita gente saiu do segmento e havia uma concentração, tem acontecido uma concentração, que é um movimento que em países como os Estados Unidos acontece, em vários outros países, né? Quer dizer, os pequenos vão saindo, né? E os grandes vão ficando. Isso, de alguma maneira, impacta na melhoria da pecuária, da qualidade da nossa carne, por exemplo? Divino, a hora que eu estava falando, eu também lembrei desse processo, eu estava lembrando desse processo e eu concordo com a tua visão, acho que é o que você quis dizer. Esse maior peso dos grandes grupos que vão trabalhar em um sistema mais ajustado zootecnicamente, normalmente, né? Claro que a gente está falando sempre de mais frequente, média, sem entrar nas exceções. Isso acaba que tende a gerar uma média superior para a qualidade dessa carne, porque a gente está falando de sistemas que vão ser talvez terminados em confinamento, uma suplementação mais pesada, tudo isso vai na direção de carnes mais precoces e carnes com melhor acabamento e assim por diante. Mas, embora eu concorde plenamente que essa carne de produtores menores ela vai ficando cada vez menos relevante no todo, numa tendência de médio prazo, eu acho que ela ainda vai estar aí por um bom tempo. Você falou de mais carne no mercado interno. No longo prazo, o brasileiro passou a comer menos carne bovina, abrindo espaço, inclusive, para carne de frango, para carne suína, para o peixe, que aumentou bastante o consumo. Como é que está hoje? Continua em queda o consumo de carne bovina ou isso já começou a dar uma retomada? O consumo de carne bovina ele tem perdido esse espaço mesmo, Divino, no longo prazo, né? Nos últimos anos. A carne de frango ganhou muito espaço aí nas últimas décadas. E aí, quando a gente pega ano a ano, que nem aconteceu em 2023 e agora, nesse início de 2024, o que influencia o consumo de um ano para o outro, ele é muito relacionado ao ciclo. E então, eu costumo falar que o preço do bezerro, a situação de resultados do criador vai definir o tanto de carne que vai para a mesa do consumidor. Vamos explicar isso, né? Se o criador está tendo preços ruins, ele tem uma rentabilidade menor, ele aumenta o abate de fêmeas. É o ciclo pecuário. Só que esse aumento do abate de fêmeas gera mais oferta de carne. Essa oferta de carne maior acaba sendo escoada a preços um pouco menores. É o que a gente teve forte no ano passado, uma queda forte pro boi, pro atacado, pro varejo. E aí, essa carne com preços menores, ela se torna mais competitiva e é escoada em volumes maiores. Então, quando a gente tem fase de baixa do ciclo, isso acaba beneficiando o consumo. Não estou dizendo que a dona de casa está com poder de compra em alta, mas isso é o quê? Isso é uma necessidade que a cadeia tem de escoar essa produção maior. Então, nas fases de baixa do ciclo, a gente tem mais carne disponível, essa carne acaba gerando um consumo doméstico maior
porque a exportação geralmente não consegue absorver todo o aumento. É o que a gente chama de elasticidade de preço. O preço cai, gera aumento de consumo. Então, a dona de casa, quando chega no mercado e essa carne está mais barata, ela acaba ficando mais propensa, conseguindo levar mais carne para casa. E também outros fatores influenciam essa opção no supermercado, que é a concorrência com outras proteínas, e aí o frango, ele normalmente é mais barato, normalmente não, ele é mais barato que a carne bovina, mas em alguns casos ele está mais competitivo ou menos competitivo. Essa diferença é um ponto que influencia também a opção e assim por diante. Agora, a título de comparação, agora em março, aqui usando preços no atacado, mas 1 quilo de dianteiro bovino, dá para comprar 2 quilos de carne de frango congelado. No ano passado, em março, certo, 1 quilo de dianteiro comprava 2,3 quilos de dianteiro bovino. Então, o ano passado, o dianteiro era mais pressionado pelo preço do frango. 2,3 de frango, né? 1 quilo de bovino comprava 2,3 do frango. Exatamente. E hoje essa relação está em 2. Se a gente voltar lá em 2021, 1 quilo de dianteiro dava 2,8 quilos de carne de frango. Então, a competitividade da carne do dianteiro frente à carne de frango, ela está a melhor, aqui no gráfico que eu tenho na manga aqui, pelo menos desde 2021, para o mês. Isso beneficia o escoamento, é mais o ponto positivo. Deixa eu entender um pouquinho a questão de confinamento. Parece que os confinamentos estavam meio que parados, né? Nós temos grandes confinamentos, inclusive aqui na região onde eu estou. Como é que tá? Já aconteceu, já começou a haver uma retomada desses confinamentos? E como que será daqui para frente? Divino, o ano passado nós tivemos uma redução no confinamento, como você bem ponderou. Houve um aumento importante do uso de semi-confinamentos. Até foi um dos motivos que geraram uma pressão de baixa em agosto. Para esse ano, a gente está com uma relação de troca com milho bem melhor do que no ano passado. Por exemplo, deixa eu pegar aqui agora em março, com uma arroba de boi gordo, é possível comprar 3,7 sacas de milho. No ano passado, essa relação estava em 3,4. Então, a gente está quase 10% melhor e a melhor relação dos últimos 4 anos, pelo menos. Então, isso, quando a gente fala do confinamento, a gente tem o boi magro como principal custo e depois vem a alimentação como o segundo principal custo. Dentro da alimentação, o item mais relevante, via de regra, sempre há as exceções, mas via de regra acaba sendo o milho. Então, quando a gente fala de relação de troca arroba com milho, a gente está falando de uma boa parte da viabilidade do confinamento, pensando naquele produtor que já tem o gado. Se o produtor vai comprar o gado, aí a gente entra na relação de troca com boi magro, que é uma outra conta aqui. Mas para o produtor que já tem esse gado e vai colocar em confinamento, a gente está com a melhor relação de troca dos últimos 4 anos. Então, isso acaba sendo interessante. E quando a gente pega a curva de preços futuros, que deu uma melhorada nesses últimos dias, a gente está falando aí de um setembro de 240, outubro de 246, mais ou menos, né? Claro que isso varia dia a dia, mas o patamar atual, a gente está falando de um produtor que colocar o gado para abater adiante, ele já tem a possibilidade de garantir preços melhores do que os atuais, né? Então, esse cenário de preços que podem ser travados em um patamar acima do atual é mais um fator que acaba beneficiando, acaba estimulando essa atividade. Iberville, você começou ontem uma série de palestras, já palestrou em Goiânia e amanhã você continua essas palestras aqui na cidade de Mineiros, que é relativamente próxima aqui. Conta pra gente o que você está falando nessas palestras, qual é a mensagem que você está trazendo para o pecuarista e se você tiver a relação aí das próximas palestras, traga para o pessoal aí saber onde é que você vai estar. Claro. Bom, Divino, o objetivo é o evento da MFG, né? São os encontros regionais. Eu falo um pouco do mercado do boi, expectativas, um pouco de resultados ali, de viabilidade, estratégias relacionadas ao confinamento do ponto de vista econômico. O professor Jequinha tem abordado o uso de tecnologia, principalmente os impactos da cria nas etapas seguintes da cadeia.
E aí os patrocinadores, o pessoal da MFG apresentam as tecnologias ali, o que está na vanguarda do cenário de confinamento, né? Então, amanhã a gente vai estar em Mineiros, e no dia 30 de abril, Cuiabá, dia 2 de maio, Tangará da Serra, Mato Grosso, as duas, né? Dia 27 de maio, Campo Grande, e dia 28 de maio, Presidente Prudente. Então, fica o convite aqui para os produtores, mais informações o agendamento, né? O pessoal pede que reserve, que façam a inscrição, é uma inscrição gratuita, mas que façam pelo telefone. É no WhatsApp 65-2193-8765. Ou nas redes sociais também da MFG, na HN Agro ali, nós temos também o direcionamento pro Instagram da MFG, e lá tem o link também para quem quiser se inscrever gratuitamente. Acompanhar lá com a gente, trocar uma ideia, é um prazer recebê-los lá. Parece-me que você vai estar também lá na Pareci Super Agro, né, de 9 a 12, em Campo Novo dos Parecis. Que aí são duas... de 9 a 12. Isso, aí a equipe da MFG vai estar com um stand lá, não é esse evento regional, é que eles... vamos dizer, a gente está falando aí da agenda deles, que eu também vi essa data. Não são os eventos regionais. Na Pareci Super Agro, eles vão estar de 9 a 12 lá, né? Depois vão estar no Confinar também em Campo Grande, 14 e 15 de maio, e na Cricorte, 16 e 17 de maio. Isso aí já é a equipe da MFG. Esse comentário que eu fiz aqui, que eu vou estar fazendo, falando ali sobre o mercado, o professor Zequinha falando sobre a técnica, aí são nessas datas que eu tinha comentado anteriormente. Meu amigo, bom demais da conta. Vamos torcer aí para esse negócio subir logo, o pessoal ganhar mais dinheiro, ficar todo mundo feliz, girar esse dinheiro no mercado, o povo esquecer esse negócio de crise, né? Parar de falar nisso, porque é ruim, isso acaba contaminando, né? Muita gente acaba sendo contaminado por essa coisa de crise e tal. E a gente tem que entender que você deixou muito claro, tudo é cíclico, tudo é passageiro. Tem época de alta, tem época de baixa, tem época que o trem tá bom, tem época que o trem não tá tão bom assim. Mas o importante é fazer tudo certinho, do jeitinho que tem que ser feito, arrozinho com feijão do dia a dia, para que lá no final das contas a gente saia com resultado positivo. Obrigado, viu? Obrigado por ter disponibilizado esse tempo aí pra gente e volte mais vezes. É um prazer, Divino, foi um prazer. Conte com a gente, estamos à disposição para outras oportunidades. Um abraço a todos, obrigado pela audiência. Muito obrigado. Eu conversei com o Iberville Neto, médico veterinário, analista da consultoria HN Agro, e ele falou a respeito do ciclo de alta da pecuária. Ele deixou bem claro, ele falou, não tenho bola de cristal, não estou falando que dia que vai virar, mas que vai virar, vai. Isso é uma certeza. E ele já cravou aí, 2025, o trem vai estar melhor do que hoje. Então prepare-se para o ciclo de alta da pecuária. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.